Oi, tudo bem? Conforme eu havia dito no vídeo anterior, né, quando eu expliquei do que se tratava esse projeto todo, eu falei que uma das causas que eu escolhi para defender, né, uma coisa que me tocou pessoalmente, foi aquelas causas relativas ao INSS, Previdência Social. No vídeo anterior eu falei sobre meu pai, sobre o trabalho que ele faz, que isso me motivou. Então hoje, para começar de fato esse trabalho, eu trouxe aqui, tá aqui do meu lado, o Edson Guimarães, advogado, especialista em INSS, um cara que manja muito, tá? Ele é bem modesto, vai falar que não, mas ele manja muito, eu sei que manja, que vai conversar comigo e esclarecer para vocês possíveis dúvidas que, como eu falei no vídeo anterior, manda para mim pelo meu site ou pelas redes sociais, que junto com ele e com outras pessoas estarei aqui respondendo, beleza? Edson, obrigado pela presença aí, pela ajuda, né? Obrigado, também. Puder ajudar também. Isso, o Edson, como eu disse... Se a gente puder esclarecer para o povo. Com certeza. Fala pra gente começar, né? Qual que é o seu trabalho exatamente, a pessoa que não te conhece? Além de advogado, você faz o quê? Então, eu sou servidor público, né? Eu tenho 40 anos de serviço público e tal, quer dizer, já fui chefe da agência de Guaratinguetá até os anos 90, depois eu trabalhei na Procuradoria do INSS, aí fui trabalhar na Procuradoria da Fazenda, e agora, para terminar o período, voltei para a Previdência aqui em Guará e estou trabalhando como técnico administrativo aqui. Ou seja, experiência você tem. Ah, não, bastante. Conhecimento na área você tem. Pelo menos o mínimo a gente sabe, com certeza. Uma coisa que surgiu, né, que eu tirei como um problema, né, que eu falei no vídeo anterior, é a dificuldade de se utilizar esses serviços. O grande problema hoje da Previdência é que a era digital chegou para valer. Então, quer dizer, praticamente quase todo o serviço de Previdência ele é feito online. Quer dizer, então você pode acessar o site, que é o gov.br/INSS, você pode entrar pelo aplicativo ou então pelo telefone 135. Só que o que acontece? Se você liga no telefone, quer dizer, depois você vai precisar juntar determinados documentos, tem que ser o site. Então você vai ter que acessar o site. Só que aí a gente começa a enfrentar alguns probleminhas. Primeiro, você tem que fazer um cadastro nesse site. O cadastro é questionário. O site é muito congestionado, então normalmente, quer dizer, ele acaba saindo durante o período. Isso, eu já percebi muito isso. Eu estou fazendo alguma coisa ali, de repente o site cai, dá aquela mensagem de erro. Aí você volta uma, duas, três vezes. Reiniciar outra vez, quer dizer. Isso significa que ele é muito utilizado. Bastante. Né? É a nível nacional, quer dizer, então a gente imagina, quer dizer, a nível nacional, quantas pessoas precisam da Previdência. É como eu falei no vídeo anterior, embora seja um serviço público, né, gratuito, não é um serviço fácil. Não, é complicado, porque o site também está em constante aperfeiçoamento, está sendo atualizado, quer dizer, e às vezes você acostumou com uma sequência, quando você entra lá já mudou tudo, quer dizer, então você vai ter que se adaptar novamente. Reparei isso também, você está acostumado com uma coisa, lá que você entra muda. E uma dificuldade que deve acontecer bastante, eu percebo, muitas pessoas que utilizam, né, não sei se é a maioria, são pessoas mais não de idade, pessoas prestes a aposentar ou que vão requerer alguma coisa assim, né? Sim, na verdade, quer dizer, a gama de serviço ela cobre todo mundo, quer dizer, desde a pessoa que começou a recolher com 16 anos, isso já é possível e tal, até os aposentados. Mas normalmente, quer dizer, você vai requerer uma aposentadoria. Então você vai precisar acessar lá, ver direitinho qual é o tipo de aposentadoria que você tem direito e tal. Quer dizer, o site fornece para você uma simulação de aposentadoria, mas não é muito fácil você conseguir acessar lá para ver. Né? Quer dizer, então, mas tudo começa com esse cadastro. Quer dizer, se você não conseguir fazer o cadastro, você não acessa nada. Quer dizer, aí se você for na agência, o servidor não pode fazer esse tipo de trabalho. Quer dizer, isso, é o que eu falei também. Não existe um atendimento, né? Não tem uma pessoa, como nós dois estamos. Não existe uma pessoa conversando e atendendo, assim, né? Não existe isso lá. Na verdade tem, o servidor para poder tirar algumas dúvidas e tal, mas esse tipo de serviço de agendamento não é possível fazer mais. Quer dizer, então, quer dizer, o serviço é todo direcionado para o site. Porque uma pessoa mais de idade, por exemplo, ela não é informatizada como os mais jovens. Não, então a gente tem problemas sérios. Aqui em Guará, por exemplo, quer dizer, a gente tem o pessoal que requer amparo social, que é um pessoal muito carente e tal, que normalmente não tem acesso à informática. Então fica muito difícil para você chegar e conseguir fazer isso aí. Você vai precisar de um intermediário para poder fazer. E aí vai acabar gerando um custo, quer dizer, que seria desnecessário se a gente pudesse realmente resolver o problema e se o site fosse mais fácil. Isso. Uma coisa também que já aconteceu, quando eu comento às vezes com algumas pessoas, eles acreditam que o INSS ou a Previdência é só para gente de idade que quer aposentar, e não é. Não, que isso. A Previdência tem uma gama de serviço muito grande, quer dizer, na verdade, quer dizer, é um atendimento social quase pleno, quer dizer.
Eu queria que você explicasse pra gente uma dúvida que eu sei que as pessoas têm. Eu preciso pagar a Previdência? Qual a importância disso na vida do cidadão? Assim, a gente pode dividir a Previdência, os benefícios da Previdência, quer dizer, você tem eventos previsíveis, que são as aposentadorias, que você tem que chegar a uma certa idade, um certo tempo de contribuição, e tem os imprevisíveis, quer dizer, você pode ficar doente de uma hora para outra. E de repente, se você não contribui, você está totalmente desamparado. E qual é a finalidade da Previdência principal? É prover o mínimo para cada um. Ninguém vai ficar rico com a Previdência, mas na verdade, quer dizer, aquela ajuda mínima você vai ter. Então é fundamental que você se inscreva e tal e comece a recolher. Quer dizer, hoje a gente tem 3 possibilidades de alíquotas. Você tem uma alíquota de baixa renda, que você paga 5% do valor do salário mínimo. Você tem uma alíquota para fim de aposentadoria por tempo por idade, né? Quer dizer, e direito a todos os benefícios, que é uma alíquota de 11%. E tem a alíquota normal de 20% para quem tem um poder aquisitivo melhor. Mas é fundamental, quer dizer, é fundamental que você tenha consciência de que esse amparo é muito importante. Aquela pessoa que, por exemplo, reclama, mas vem descontado no INSS ou no Elite, não queria ter esse negócio. Tem como não descontar? Não tem, né? Quer dizer... É obrigatório? Isso é obrigatório, isso aí não tem como. Não. Seja um empregado, tem um emprego formal... qualquer atividade remunerada... Uma empresa como essa aqui, por exemplo, tem que pagar. Tem que pagar. Entendeu? A diferença vai ser no final, quando ela requerer a aposentadoria, como ela contribuiu para saber como vai ficar depois, né? Sim, isso é uma questão, vai ser feita uma média, né? Quer dizer, eles vão pegar tudo que você pagou ao longo da sua vida hoje, né? Quer dizer, com essa mudança que teve da emenda constitucional 103, quer dizer, então é a contribuição de uma vida inteira. Você faz uma média e aí vai resultar na sua renda mensal do benefício. Quer dizer, hoje, por exemplo, para quem já vem contribuindo, quer dizer, essa média ela começa em julho de 94 e vai até o mês anterior ao requerimento do benefício. Quer dizer, só que aí você tem que preencher outros requisitos também, tem que ver a questão da idade, a questão do tempo de contribuição para ver se você vai ter uma aposentadoria cheia. E as mudanças estão vindo aí e, na verdade, elas vão acabar causando uma redução na renda do pessoal. Mas, quer dizer, infelizmente, para poder sobreviver, isso é necessário nesse momento, porque o rombo é muito grande. Quer dizer. Uma outra coisa também que eu me recordo, faz tempo, já há muito tempo, uma mulher chegou com meu pai lá em casa. Ela bateu lá em casa, Sr. Nogueira, eu quero conversar com você e tal. Eu queria que o senhor visse para mim como que eu faço para aposentar. Meu pai, tudo bem, entra aí. Bem humilde, né? Ele falou assim, quanto tempo a senhora contribuiu? Ela, como assim? Aí ele falou assim, quanto tempo a senhora pagou? Aí ela disse assim, mas tem que pagar? Fala para quem está assistindo, o que acontece se ela não pagar? Na verdade, aí o que acontece? Quer dizer, a gente tem um amparo social que também garante para quem nunca recolheu. Só que aí você vai ter que ter uma idade mínima para poder ter, ou então se você tiver uma incapacidade permanente e tal, né? Que é o famoso LOAS, né? É o BBC, né? É o benefício de prestação continuada, né? Quer dizer, esse aí é o único amparo que você tem, mas não é muito fácil também, né? Tem uns pré-requisitos, porque eu já vi gente falando assim, mas eu não preciso pagar não, porque quando eu tiver 65, eu aposento com salário mínimo e pronto. Não é bem assim. Na verdade, tudo bem, quer dizer, aí é a questão da renda familiar. Com quem ela mora, você tem que ver a composição familiar na mesma casa, quer dizer, porque na verdade, quer dizer, a renda per capita é 1/4 do salário mínimo, quer dizer, então se você tiver 2 pessoas morando na casa e um já recebeu o salário mínimo, você já perdeu o benefício. Quer dizer, então, não é muito simples. Não. Né? Então, até quando surgiu essa minha ideia de começar a falar sobre isso, foi pelas coisas que eu vim aprendendo com meu pai lá em casa, né? Que você sabe, muito bem como é que é. Sim. E eu pensei, se eu que não sou uma pessoa, não me considero leigo, eu quebro a cabeça e não entendo, imagina uma pessoa mais leiga ou mais de idade. Porque não é fácil, eu não acho fácil. Não, é difícil. Eu vejo meu pai fazendo umas contas lá, que eu falo, pai, não é possível essa conta. Essa matemática sua tá esquisita. Não você dá risada porque você sabe. Mas pra gente que não entende é complicado. Eu pensei, mas se eu não entendo, imagina quantas pessoas têm dificuldade. Sim. Na verdade, o que a gente verifica hoje, quer dizer, na Previdência, trabalhando lá, quer dizer, é um grande número de agenciadores. São pessoas que acabam pegando esses casos para analisar, o pessoal para poder dar entrada. Quer dizer, só que às vezes é peso de ouro, né? Quer dizer, é uma coisa que na verdade, embora a Previdência simule uma aposentadoria, quer dizer, é difícil você pegar o extrato e entender aquilo lá. Sim, também então, acho. Porque você precisaria de alguém para poder fazer. Então, realmente, quer dizer, eu acho que você precisa de uma orientação
muito importante para poder... Uma coisa documentação. que eu já percebi, o serviço do INSS, para que você requeira algumas coisas, não é necessário, pelo menos de imediato, de um advogado, né? Não, na verdade a gente prega isso, quer dizer, a ideia é você fazer sozinho, dar entrada e tal. Então, só que por ser difícil, entra a necessidade de uma pessoa que entenda. Que é meu pai, por exemplo. Porque a dificuldade é justamente a questão online hoje, quer dizer, fica muito difícil. Quer dizer, primeiro que aquele negócio, quer dizer, como é que eu vou contar o tempo? Eu não sei como é que eu conto isso. Sim. Quer dizer, eu acho que, eu comecei a trabalhar lá em 1987, eu tenho 30... Faz uma conta de padaria, né? Aquela conta. Quer dizer, acho que eu já tenho. Aí eu dou entrada. Quer dizer, mais aquela historinha, quer dizer, até para dar entrada você tem que, como a gente falou, faz o cadastro primeiro, para tentar acessar o site, para poder... E aí, você acessou, você requeriu. Aí você vai ter um segundo problema, que é a inclusão da documentação no site. É um outro problema difícil. Exato. E se ela der entrada sozinha, sem orientação de alguém que entenda, e ela fizer errado, o que acontece? Na verdade, ela vai perder muito tempo, porque o benefício vai ser indefinido de plano, quer dizer, e aí você vai ter que recomeçar novamente. Só que hoje, pelo grande volume de casos que tem, quer dizer, para você ter uma resposta, você vai levar pelo menos 3 a 4 meses. Então, estamos falando de justiça. Sim. Então, assim, não é uma coisa de imediato. Não. E numa dessas, se a pessoa está precisando, nessa coisa de fazer errado 1, 2 vezes ou mais, ela vai perder mais de um ano até. Pode perder. Porque tem gente que insiste nisso. Pode, aí o grande problema hoje que é? Que antigamente a gente trabalhava com estoque da própria cidade. Então aquele negócio ficava muito mais fácil, quer dizer, você resolver, você tinha um atendimento direto, você chegava lá e tal, funcionava, deixa eu ver. Como era antigo Inampes, né? O Inampes era assim, eu lembro. Você ia ver o caso da pessoa e tal, já orientava, você conseguia orientar direitinho. Hoje não, você protocolo benefício, quer dizer, pode cair com alguém lá no Amazonas para poder conceder. Quer dizer, e como a orientação não é uniforme, cada um interpreta a legislação a seu modo, quer dizer, de repente, quer dizer, um documento que vale aqui, lá precisa ser complementado. Quer dizer, e aí, conclusão, indefiniu aquilo lá. Só que, como a gente falou, o volume é muito grande de pedido de aposentadoria. Sim. Quer dizer, então, quer dizer, você perde um tempo enorme para poder saber uma resposta. Quer dizer, e o que é pior, quer dizer, muitas vezes, quer dizer, você não tem acesso, você tem que estar sempre ligando pelo telefone 35 para saber se tem alguma resposta. E a resposta que você ouve constantemente é, tá em análise. Nossa, aí o pessoal reclama que tá demorando, né, análise. E agora, com essa reforma, com essas mudanças aí que estão ocorrendo, a procura aumentou, creio eu. Sim, pelo serviço em si. Na verdade, quer dizer, houve um boom antes da reforma. Sim. Aquela preocupação toda, o que vai sair e tal, vai melhorar, vai piorar, quer dizer, estão requerendo muitas coisas. Foi. Quer dizer, o sistema ficou muito lento nessa época, eu lembro. Travou tudo, quer dizer, e agora, quer dizer, o pessoal continua requerendo. Porque aquela historinha, não tem jeito, você, eu acho que converteu o tempo depois do dia 13 de novembro, que foi a data da promulgação da Emenda Constitucional 103. Então eu tenho que requerer daqui para frente. Não dá para requerer antes, quer dizer, então só depois que eu completo o tempo que eu posso requerer. Quer dizer, aí você vai formando um outro estoque. Quer dizer, é terrível, quer dizer. E como eu falei, quer dizer, e um volume muito grande de processo, quer dizer, acaba acarretando vários erros também de análise. Sim, eu lembro uma história que eu contei até no vídeo anterior, num texto que eu escrevi pro blog, é de um senhor que ele perdeu a documentação na porta da loja, ele veio aqui, eu guardei a documentação dele que perdeu no chão, aí ele saiu da Receita Federal, não sei pra quê, aí ele foi lá no Poupa Tempo, de lá ele teve que voltar a pé até o INSS para ver alguma coisa. Falta, porque as pessoas que mandaram ele para lá e para cá, por mais boa intenção que elas tenham, elas não estavam bem orientadas com relação ao que fazer. Falta conhecimento. Falta conhecimento, porque assim, era um senhor, você percebia que era um senhor humilde, ele estava com o braço, não sei, machucado, estava com uma tipóia, um sol muito quente, e assim, a caminhada dele foi longa. Então seria interessante ter pessoas que entendem num lugar só para fazer isso, não ficar fazendo ele para lá e para cá. Não, isso é fundamental. É o que acontece no serviço público. Quer dizer, de repente o cara chega num determinado órgão, ele sabe que o problema não é dele, mas de quem é o problema? Então aí, ele vai indicar o que está mais próximo dele. Chega lá, o cara não poupa tempo e tal. Aí chega lá, não é aqui também, senhor. Quer dizer, o senhor já teve aonde? Tive na Receita. Então, por favor, vai dar uma chegada na Previdência, pode ser que seja lá. Tá. Quer dizer, então a pessoa fica desorientada. Agora, se a gente tiver um órgão centralizado, possa prestar uma consultoria, que possa orientar e direcionar a população, isso é muito importante. Entendi. Só para a gente finalizar aqui, para não ficar um vídeo tão longo, né, para não ficar cansativo, vocês estão vendo aí a importância que tem esse tipo de serviço, né, que é de previdência social,
o que a gente falou aqui é uma pequena parcela, Nossa, tá? Faremos mais vídeos e se você tem dúvida com relação ao seu caso, de alguém da sua família, Perfeito. mande para mim pelo meu site, pelas minhas redes sociais, que junto aqui com o Edson e com outros profissionais eu vou responder para te ajudar nesse serviço que eu acho muito importante. Eu tenho certeza da importância que tem e de pessoas como o Edson, que trabalham muito bem, inclusive, em prol de ajudar as pessoas que precisam. Tentar fazer o que for possível, a gente puder ajudar, pode encaminhar as pessoas. Agradeço muito, tá? Estaremos aqui em outros vídeos, aqui ou em outros lugares gravando, para tirar principalmente dúvida de quem tem, tá bom? Agradeço. Edson, brigadão mesmo, tá? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente.